E pra fechar essa série que eu fiz, eu me sinto que eu fico muito mais alegre, muito mais feliz, porque compartilhar, né, ajudar ao próximo, faz com que a gente fique bem, né, que fique bem. E ter a certeza que, se for da vontade de Deus, esse vídeo vai chegar para a pessoa certa, no momento certo, porque Ele que dá o crescimento de todas as coisas. Então, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Já vou deixar esse recado, que é importante, mas o mais importante é o que a gente vai falar aqui. Mas se inscreve para você poder não perder nada do que eu vou estar lançando aí no decorrer dessa jornada, tá? E eu espero que agregue na sua vida todas essas séries, tudo isso. Mas sem mais delongas, vamos lá. Na minha oração, em Oséias 14, o vizinho começou a colocar a música aqui, alta. Se acontecer de estar aí, você ouvindo, não posso fazer nada, mas eu vou dar continuidade, porque tudo acontece mesmo. Mas a gente segue, né? Tentar aumentar a minha voz e aumentar quando eu for editar. Mas quando eu tava meditando em Oséias 14, eu pedi a Deus, eu fiz um insight, eu tive alguns insights, né, na minha oração. E eu falei, como dizer eu te amo a Deus, daqui insight depois da oração, né? Como dizer eu te amo a Deus que não amo, mas não saber como amar quem eu vejo. Olha isso. Ou seja, como que eu vou amar a Deus se parece que eu não amo quem eu vejo de verdade? Eu estava meditando em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor verdadeiro, que é o amor, né? E eu pedi a Deus, me ensina a amar, me ajuda, né? Eu fiz esse pedido e eu não sei se eu escrevi ou orei, mas de toda forma, como eu disse alguns vídeos atrás, Ele tudo vê, né? Ele tudo vê, nosso pedido, nosso coração e tal. Então pedi, e no outro dia tive a resposta, do nada, tá? Você pode estar fazendo assim, uma coisa nada a ver daquilo, e Deus falar com você. Quando você está em espírito, né? Quando você está em busca, esperando a resposta dele, digamos assim. E percebo que minha oração já estava com mais força e dentro também já estava mudando o ar. Então foi como eu me senti naqueles 25 minutos, né? Lembra que eu falei que eu comecei a orar meia-noite? Sim, não foi proposital, né? Mas eu orei 25 minutos e pra mim falou, o quê? Como assim, sabe? Quando a gente começa a conversar com quem a gente gosta, né? Criar aquele relacionamento, o tempo voa. A gente não sente, né? Foi até uma coisa que eu escrevi aqui que eu não ia falar, mas eu acredito que vai fazer sentido, é que o nosso relacionamento com Deus, quando a gente tá passando, cabeça baixa, que eu tô aqui procurando o que eu quero, eu escrevi assim, o relacionamento com Deus deve ficar ainda melhor quando os problemas vêm, quando se está fincado na rocha. Lembra do vídeo anterior? Não pior quando algum problema exterior acontece. Entende? E aí tem as respostas para tudo. Sabe? Tem até um outro tema que eu quero abordar na próximo vídeo. Não hoje, mas que só hoje eu gravei 6 vídeos só para editar. Mas esses 6 vídeos. E o próximo eu vou falar sobre isso, sobre o que a gente atenta, né? Então, fica no canal, se inscreva para não perder, beleza? E assim, concluindo a minha fala sobre isso, eu concluo, né? Sobre o meu caderninho. Mas eu quero te dizer o seguinte. Eu tava meditando ontem, eu tava fazendo uma coisa nada a ver, como eu falei, do nada, né, Deus pode falar com você.
Eu achei que era meu espírito mesmo, porém não veio do meu espírito. E isso veio acerca de uma palavra que eu tinha guardado há muito tempo do versículo da Bíblia, que eu escrevi aqui. E ontem eu tava estudando, ontem foi sábado, né? Eu tava estudando, tava fazendo nada. Assim, eu falei, não, na sexta-feira, na quinta teve feriado. Foi o dia da luta lá, que eu falei em um desses vídeos no banheiro. Na sexta-feira eu defini algumas metas desse meu segundo semestre e já consegui colocar em ação. Então entende que da dor vem a força quando você começa a praticar aquilo a qual eu falei no vídeo anterior, no penúltimo vídeo, né? E com tudo isso, eu pude perceber que eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Não assim no modo errado. Há uma diferença entre ambição e ganância. Ambição, a pessoa, ela quer fazer aquilo para conquistar aquilo que ela deseja. Mas ganância é uma pessoa que pisa em cima dos outros. Não é essa a intenção. Mas eu sou muito de estudar, de procurar informações, de estar tentando, sabe? De fazer, de ter o resultado que eu espero, sabe? Daquilo que eu gosto de fazer, né? E eu, quando não me dou bem uma coisa, eu vou pra outra, sabe? Por exemplo, só um contexto da minha vida. Eu trabalhei para uma pessoa durante 10 meses. E eu passei alguns sufocos nesse trabalho. E eu não assim, em relação à ordem, sabe? Uma pessoa muito rude e tal. E a situação também no ambiente não era boa. Então eu decidi não trabalhar mais para os outros, mas para mim mesma, sabe? E dali então eu sou autônoma. Faço os vídeos, só que eu tenho outras coisas também, mas não vem ao caso. Mas só para contextualizar um pouquinho e você poder entender. Eu, do nada, tava ali vendo aquele vídeo e me veio assim, sabe? Como se fosse informações dentro da minha cabeça. E eu comecei a olhar pra mim. Você já vai entender o porquê isso tem a ver com o tema, tá? A olhar pra mim de uma forma que nesses dias de dores eu tava olhando pra mim ao contrário. Eu tava olhando como uma que não merecia, como uma pessoa que merecia estar passando por aquilo mesmo, uma pessoa falha, mas só focava nisso, na falha, nos meus erros, nos erros que eu passei, nos erros que eu fiz, nas imperfeições. Isso estava fazendo mal pra mim mesmo, entende? Que não faz mal somente pra as pessoas que estão do seu lado, como eu disse nos vídeos anteriores, mas faz mal pra você mesmo. E eu comecei a, do nada, observar eu sendo forte mesmo em a dor, nesses dias, tentando, lembra que eu falei no vídeo anterior? Tentando, então me esforçando, indo, estudando, continuando trabalhando, empurrando, não gostando, mas fazendo, entende? E eu vejo que esses dias foram mais produtivos do que há uma semana atrás, entende? Então, eu escrevi aqui. Olhando com carinho pra quem eu sou, isso daqui do nada. Eu assisti um vídeo do nada, assim, um vídeo nada a ver com o que eu entrou assim pra meditar. Eu pausei o vídeo e fiz esse texto. Olhando com carinho pra quem eu sou, eu estudo até entender o que preciso saber pra dar certo. Porque se deu certo na vida de fulana, por que não na minha? Isso daqui num contexto profissional, né? Em relação a entender e impulsionar, né? Isso daqui é uma coisa pessoal minha, né? Eu tava fazendo um estudo digital e eu não sabia como fazer aquilo, mas eu fui ver a resposta para aquilo até dar resultado naquilo.
E foi um exemplo que eu botei ali pra eu lembrar, realmente. Sabe? Eu me desafio, se for preciso, entrar num ônibus pra vender doce, mesmo com timidez, vou andar com caixa de isopor na rua, vou. Isso daqui é outro exemplo que eu olhei pra mim, que antigamente, né, quando eu trabalhava pros outros, eu fiz uma renda complementar vendendo doce, aí vendia no ônibus, vendia em tudo quanto é canto, com vergonha, com timidez, eu dava catraco, falava boa tarde, gente, bom dia, tô aqui vendendo isso, e eu vendia. Passava vergonha, talvez, mas tava ali na força da vergonha, mas estava ali. Então comecei a olhar para mim com carinho. Lembra que eu tinha, não sei se eu pedi a Deus, se eu somente escrevi, mas eu falei, me ensina a amar. Me ensina a amar. Me ajuda. Porque o amor tava faltando ali. Sempre. Dentro dessa situação. Foi uma coisa que aconteceu, foi alguma coisa, não importa. Tá faltando amor. Então, eu pensei, se amar, né? Aquele versículo diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Se amar, ame ao próximo como a ti mesmo, então é se cuidar, é se abraçar de você mesmo. Será que você não tá conseguindo amar as pessoas ou a Deus como deveria porque não tá se amando primeiro? Uma reflexão. Por conta de um erro seu, ou erros, algo de ruim a ti aconteceu, entre outras coisas, você se culpa, você se xinga, você se acha que não merece o amor de Deus e das pessoas por causa dos seus erros. Você se sente um ser desprezível. Ou ao contrário, você até se dedica muito para os outros, mas você se esquece de você. Qual tem sido a sua situação? Você tem se amado? Você tem cuidado muito dos outros? Tem deixado você e os outros não têm tido a mesma reciprocidade? Isso tem te machucado? Entende? Você está estudando muito, é bom, você corre atrás, são coisas boas, só que também você não tá se cuidando, não tá se alimentando, não tá fazendo as coisas, sabe? Ou você realmente é uma pessoa que acha que não merece por conta dos seus erros, seus próprios erros. Então, quem você tem sido? E aí eu estava, hoje de manhã, indo pra igreja, e eu estava compartilhando esse pensamento com a minha mãe. E ela falou sobre a lição, né? Um trechinho sobre o bom samaritano. E eu falei, realmente, foi bom a senhora ter falado isso. Comecei a refletir. E aí, eu puxo aqui em Lucas 10, versículo 27. Lucas 10, 27. O homem respondeu, né? Depois você lê melhor para você entender o contexto. Mas diz assim, ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama você mesmo. Então aqui ele pede pra gente amar a Deus e amar as pessoas. Mas ele fala, e ame o seu próximo como você ama você mesmo. Cara, então isso é muito forte. Como é que é? Então, pra você amar tanto a Deus como as pessoas, você precisa se amar primeiro. Como que você vai dar o amor pros outros se você não tá dando amor pra si? Então talvez a dor não seja somente outras coisas, talvez seja simplesmente você não tem se amado. Já pensou nisso? Então, se você tá se amando,
Beleza, continue. Então Jesus continuou. A sua resposta é certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá, né? Porque o homem estava querendo saber como ia ser salvo, né? Na vida eterna e tal. Ele estava procurando algo pra... A gente sempre estava procurando alguma coisa pra... Enfim, Jesus falou uma coisa errada e enfim. Mas aí Jesus falou, a sua resposta tá certa. Faça isso e você viverá. Ok? Então, quando você passa a se amar os outros amados, você vive. Quando o amor entra, você vive. E aí diz assim, porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou, mas quem é o meu próximo? Próximo é o próximo. Não importa, seu gato, seu bicho, quem for, é o seu próximo. E aí diz assim, Jesus respondeu assim, o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Ele era um sacerdote. Ou seja, título, pessoa. Por isso que eu falo, não olha para a pessoa, olha para Cristo. Beleza? Também o levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, um levita e um sacerdote. Então todos passaram. Ou seja, essas pessoas tinham um título que dizia que elas que tinham que ajudar os outros. Mas lembra que eu disse em uns vídeos atrás que às vezes as pessoas, certas pessoas, não sei quem, não tô aqui pra julgar ninguém, só pra refletir com você mesmo, que a pessoa gosta tanto dela, né, tanto, que ela não quer, né, fazer o bem aos outros, né, como eu dei o exemplo do meu pai nesse vídeo. Você vê lá depois quando você quiser. Mas diz assim, um samaritano, uma pessoa que para o povo judeu, acredito, não podia nem tocar, né? A gente vê isso nos filmes. Mas um samaritano que estava viajando, ou seja, uma pessoa nada a ver. Uma pessoa que as pessoas achavam, não, nada a ver. Estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas e cuidou dele, né? Então Jesus perguntou ao mestre, sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aí ele falou, aquele que o socorreu. E aí ele falou, pois vai e faça a mesma coisa. Então, tá aí uma lição para você sobre o que é o amor, né? Então, ame-se, cuide-se, mas não cuide tanto que você não vá cuidar do próximo e, sobretudo, amar a Deus. Então, essa foi a lição. Fica com Deus.